Saudações aos seguidores do canal do professor Dr. Elvis Sidney Bess. Hoje temos mais uma aula de matemática, onde vamos resolver a 8ª questão da prova de matemática do concurso de admissão à Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, ano 2020-2021. A 8ª questão da prova branca tem como enunciado se alfa é o ângulo formado entre os vetores u, 2, 0, 2 e v, componentes 1, 0 e 3, então pode-se afirmar que seno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 3, raiz de 3 sobre 5, raiz de 5 sobre 5, ou raiz de 3 sobre 10. Então vamos à solução desse problema. Problema relativamente fácil, talvez um dos mais fáceis aqui dessa prova do concurso de 2020-2021. Então o que a gente tem? A gente tem que meramente lembrar da fórmula do cosseno de um ângulo formado entre dois vetores. Então, o cosseno de um ângulo entre dois vetores é dado por cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre os dois vetores, formado entre os dois vetores, é dado pelo produto escalar de u com v, dividido pelo produto do módulo de u pelo módulo de v, ou seja, pela norma de u e a norma de v, comprimento de u vezes o comprimento de v. Então, se os vetores dados são u de componentes 2, 0 e 2 e o vetor v de componentes 1, 0 e 3, então vamos calcular primeiramente a norma ou comprimento ou módulo do vetor u. Então, o comprimento do vetor u é dado pela raiz quadrada da soma do quadrado das três componentes, o 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado. Portanto, nós temos aqui primeira componente 2, então 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso dá a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, 0 ao quadrado, 0, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 0, mais 4, 8. Portanto, o comprimento, ou módulo, ou norma do vetor 1 é igual a raiz de 8. Vamos calcular, então, comprimento, módulo ou norma do vetor v. Então, a métrica do vetor v é soma dos quadrados das três componentes. Então, eu tenho 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso dá 1 ao quadrado, dá 1, 0 ao quadrado, 0, 3 ao quadrado, 9. 1 mais 0, 1, mais 9, 10. Portanto, o comprimento do vetor v é raiz de 10. Agora temos que calcular, continuando aqui, temos que calcular o produto interno dos vetores u e v. Então, o produto interno dos vetores u e v é a componente 1 do vetor u vezes a componente 1 do vetor v, mais a componente 2 do vetor u vezes a componente 2 do vetor v, mais a componente 3 do vetor u vezes a componente 3 do vetor v. Então, isso aqui é o produto escalar de u e v. Produto escalar de u com v. Substituindo os valores, então o produto escalar de u com v é a primeira componente de u, que é 2, vezes a primeira componente de v, que é 1, dá 2 vezes 1, mais 0, que é a componente 2 do vetor u, vezes 0, que é a componente 2 do vetor v, mais 2, que é a componente 3 do vetor u, vezes a componente do vetor v, componente 3, que é 3. Isso dá, então, como produto
escalar de U com V, 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes 0, 0, mais 2 vezes 3, que é 6. 2 mais 0 dá 2, mais 6, que dá igual a 8. Então, o que temos? Temos substituindo na fórmula, que dá o cosseno do ângulo alfa, entre U e V, nós temos o produto escalar de U com V, que é 8, dividido pela comprimento de U, que é 8, vezes o comprimento de V, que é 10. Fica a raiz de 10, raiz de 8 vezes raiz de 10. 8 eu posso escrever como raiz de 64, raiz de 64 é igual a 8, então eu escrevo como raiz de 64, dividido pela raiz de 8 e a raiz de 10, eu posso juntar tudo isso sob uma mesma raiz, eu vou ficar com raiz de 64 sobre 8 vezes 10, que é 80. 64 eu posso escrever como 2 na sexta, e 80 eu posso fatorar como 2 elevado a 4, que é 16 vezes 5. 16 vezes 5 dá 80. Com isso eu tenho a base 2 da potência, 2 na 6, menos o que está embaixo, 4, fica 2 na 6 menos 4, dividido por 5. Tudo isso sob a raiz quadrada. 2 na 6 menos 4 é 2 na 2, dividido por 5. Fica o que está dentro vezes o que está fora, 2 sai para fora como 2 e 5 na 1 meia, raiz de 5. Então, eu tenho que o cosseno do ângulo alfa formado entre os vetores U e V é igual a 2 sobre raiz de 5. Portanto, eu tenho como resposta que o cosseno do ângulo alfa é 2 sobre raiz de 5. O enunciado me pede para calcular o seno do ângulo e não o cosseno. Então, para isso eu vou continuar aqui a solução, escrevendo que o que obtivemos que o cosseno do ângulo alfa é 2 sobre raiz de 5. Portanto, elevando os dois lados da igualdade, eu tenho o quadrado do cosseno de alfa é igual ao quadrado de 2 sobre a raiz de 5. Com isso, eu obtenho que o quadrado do cosseno de alfa é igual a quadrado de 2, que é 4, quadrado de raiz de 5, que é 5. E agora a gente pode utilizar a relação trigonométrica fundamental. Então, pela relação trigonométrica fundamental, o quadrado do cosseno de alfa mais o quadrado do seno de alfa sempre dá 1 para qualquer ângulo alfa. Então, daqui eu tiro então que subtraindo o cosseno de alfa dos dois lados da equação, eu ganho que seno de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Utilizando essa relação trigonométrica, podemos obter então o seno quadrado do seno de alfa. Então, continuando a solução, eu tenho que o quadrado do seno de alfa é 1 menos o quadrado do cosseno de alfa. Substituindo os valores que a gente obteve, o quadrado do seno de alfa é 1 menos 4/5, que é o que a gente calculou como sendo o quadrado do cosseno de alfa. Então, o quadrado do seno de alfa, o 1 a gente pode escrever como 5 dividido por 5, eu vou ter o mesmo denominador comum 5, fica 1 como 5 sobre 5, menos 4/5, 5/5 menos 4/5, eu ganho então que o quadrado do seno de alfa é 1/5. Portanto, o seno de alfa, que é o que pede para eu calcular pelo enunciado, é a raiz quadrada de 1/5. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, eu ganho que o seno de alfa é igual à raiz quadrada de 1/5. Ora, continuando, se o seno de alfa é igual à raiz quadrada de 1/5, eu extraio raiz quadrada de 1, dá 1, raiz quadrada de 5, que é raiz de 5, eu ganho que o seno de alfa é 1 dividido por raiz de 5, 1 sobre raiz de 5,
que eu posso racionalizar. Então, seno de alfa, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5, ou seja, multiplicando por 1. Eu tenho raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25, que é 5. Portanto, eu ganho que o seno de alfa é raiz de 5 sobre 5. Esse é o valor pedido pela questão, obter o valor do seno de alfa. Então, raiz de 5 sobre 5. Então, a oitava questão tem como alternativa raiz de 5 sobre 5 é a resposta. Portanto, devemos marcar a alternativa D, raiz de 5 sobre 5. Essa é a resposta correta do problema. Então, isso aqui foi uma das questões mais simples. Basta lembrar da fórmula para o cálculo do ângulo entre dois vetores, o ângulo formado entre dois vetores, ou o cosseno do ângulo formado entre dois vetores. Depois utilizar sobre essa resposta um tratamento utilizando então a relação trigonométrica fundamental, que nos permite então obter o seno a partir do valor do cosseno que foi calculado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, que todos os dias nós temos novidades aqui de questões resolvidas de provas de química, física, matemática, dos principais vestibulares militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então siga o canal para dicas de carreira e para acompanhar resoluções de exercícios, problemas de provas desses concursos. Um abraço e até o próximo vídeo.